Olá, hoteleiros! Bem-vindos ao 69º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, que nos oferece toda a estrutura técnica e humana para realizarmos o nosso programa. Ficamos sumidos algumas semanas por motivos de viagens, mas estamos de volta aqui para dar prosseguimento ao nosso projeto. Quero agradecer o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH-MG. Como é de costume, eu passo a palavra para o meu amigo e parceiro de projeto, Martin Van Slius, para fazer as honras da casa e apresentar a nossa convidada muito que especial. E aí, meu irmão? Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Estamos Bom, aqui, sexta-feira, dia 10 de julho, né? Primeira semana aí do segundo semestre. Época de quadrilha. Época de quadrilha e época de beber muita água, porque dizem que para ressaca, o melhor remédio que existe... Você já está de ressaca hoje? É a água. Não, ressaca da Copa, né? Ah, não, essa eu já tenho Apesar esquecido. de ser uma sexta-feira, né? A gente está vivendo uma semaninha aí, meio que todo mundo se recobrando aí, né, do trauma, né, que a gente viveu. Mas isso faz parte da vida, né, Marcos Valério? Faz. A parte do esporte. Como diz o nosso amigo Rodrigo Cansado, lá do Intercity, futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. Então, a gente brinca, se diverte, curte enquanto está durando, né? E estamos aqui para esse 69ª edição do podcast Gestores da Hotelaria e para falar de coisas boas, né? Amenidades, coisas alegres da vida, perfumadas, que remetem aí a lembranças olfativas, né, de nossos hóspedes, sensitivas. A gente recebe aqui no nosso estúdio uma pessoa queridíssima, eu posso falar... Acho que tenho procuração para falar de todos os nossos... Ela não tem protesto no mercado, não. Eu me sinto no direito de dizer que eu tenho procuração para falar em nome de todos os gestores e hoteleiros que conheço, eu acho que até os que eu não conheço, que com toda certeza admiram profundamente e, além de conhecer, são pessoas que querem a nossa convidada muito bem. Estamos falando de Clotilde Presoto, né, que muitos chamam de Clô, né, por aí, que é uma pessoa que está literalmente em todos os nossos eventos, né, Marcos Valério? Já há muitos anos, nos encontramos com ela no Rio, São Paulo, Santos. Tóquio, Nova York. E por aí vai. Clotilde, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui nessa sessão aqui dos fornecedores, né? Uma edição, já fizemos algumas, com algumas pessoas que você conhece muito bem, que a gente vai falar aqui. Outras que foram convidadas, estamos aguardando ainda a vinda. E é muito bom falar com você, estar com você hoje nesse dia tão especial. Um brinde sem a sua caneca, mas ela será entregue em breve, personalizada, como é de todos os convidados nossos. E para começar, Marcos Valério vai fazer a nossa clássica indagação inicial a respeito da sua vida profissional, que envolve a sua vida profissional também. Clotilde, satisfação recebê-la, longos anos aí na estrada, participando de eventos nossos, eventos do mercado, e recebê-la aqui é muito bom. Eu faço a pergunta a todos os hoteleiros que sentaram nessa cadeira, se eles bateram na porta da hotelaria ou se eles foram atrás da hotelaria. Claro que eu vou adequar essa pergunta a você. Como é que a hotelaria chega na sua vida? Fala para nós, minha querida. Primeiramente, é uma honra de estar aqui com vocês no dia de hoje, com duas pessoas realmente muito queridas e especiais. E a hotelaria, Marcos, eu acho que eu fui entrada, acho que fui jogada na hotelaria, né? Eu tenho uma trajetória toda pedagógica, né? Então, minha formação é um pouco rural, como eu moro em Franca, no interior de São Paulo. Você é natural de Franca? Sou natural de Franca.
Então, nasci praticamente debaixo de um pé de café, né? Então, por conta da minha família, mexer com café, tudo mais, então eu queria fazer técnico agrícola. Então, fiz técnico agrícola, depois fiz técnico em cafeicultura e depois fui fazer, como toda mulher da minha família na ocasião tinha que fazer magistério. Entrei no magistério também, então fazia magistério e fazia técnico agrícola integral, magistério à noite. Depois fui fazer pedagogia, fui lecionar, até que um determinado momento eu tinha uma cunhada que mexia com gráfica e ela precisava de uma pessoa de confiança. E ela me chamou para me dar uma ajudada nela na gráfica. Na gráfica, eu comecei onde eu conhecia a Raros. Então, eu fazia todos os produtos da Raros. Então, eu fazia catálogo, eu fazia os rótulos, eu fazia os encartes. E de tanto eu ir na Raros, eu fui convidada a trabalhar na Raros. E assim começou o meu primeiro momento, entender o que era hotelaria, o que nós produzíamos, né? Mas aonde eu entrei mesmo, que eu conheci, você tem uma grande participação, porque até então eu ficava nos bastidores, eu era uma vendedora interna, que eu vendia produtos por telefone, mas eu ainda não conhecia o mundo da hotelaria. Até que teve um evento seu em Ouro Preto, e não aconteceu alguma coisa que os gestores que tinham que participar não deram para participar. E aí eu falei assim, Clô, eu preciso que você vá a Ouro Preto fazer esse evento. E aonde eu vim. Peguei as coisas, caixa, tudo. Que ano foi isso? Você lembra? Quando foi Ouro Preto? Ouro Preto é 84, Não, 85. será? Oh, desculpa. Não. Desculpa. 2014, 2015, por aí. E aí 13, 14 ou 15. Então, nunca tinha participado de nenhum evento de hotelaria. E aí compraram uma passagem de ônibus, me colocaram com um monte de produtos. E aí eu cheguei na rodoviária, eu tinha que pegar um táxi, eu acho que era, não sei se era o Hotel Del Rey, que ia sair uma van às 6 horas da manhã, algo nesse sentido. Me deram todas as instruções. E assim cheguei em Ouro Preto, sem saber nada. Não tinha... Essa foi a primeira vez que você saiu Sim, representando a Raros em um Aham. evento de hotelaria. em Ouro Preto, no evento do Encontro da Hotelaria Mineira, em Minas Gerais. Até então você ficava interna. Não tinha nem ideia de como que era uma feira, como era um evento, Ok. nada. E aí, cheguei lá e todo mundo que foi nessa van, né, todo mundo se acomodou e foi caixa no colo de todo mundo da Raros, assim, porque não cabia, uma loucura. Aí chegamos lá em Ouro Preto, aí montou o espaço e eu me senti extremamente acolhida. Uma pelo Marcos, na ocasião foi quando eu conheci Gessé, onde eu conheci Maria José, onde eu conheci o Renato Razan, do Rio de Janeiro. E aí todos me adotaram, assim, me ajudaram a montar aquele primeiro espaço. Foi o primeiro contato que eu tive com o cliente. Então, Olha eu só. sempre falo que o Marcos ele é meu padrinho na hotelaria, e principalmente em Minas Gerais. Porque foi a partir desse evento de Minas Gerais, e disseram que eu dei tanto certo que eu estou aqui até hoje. Ou seja, isso explica o carinho que você tem por nós, por Minas, pelo Marcos Valério, e todos os eventos que Sim. você literalmente não perde nenhum, Sim. sempre está presente. Então, o meu primeiro passo foi aqui em Minas, e foi junto com o Marcos. E aí você se sentiu acolhida Muito. pelos colegas, os outros fornecedores que estavam lá, você citou, são todos nossos amigos de longa data, e você chegou assim com essa missão de ter o contato com os clientes. Justamente, de apresentar os nossos produtos, de representar a empresa nesse evento. Então, foi Olha bem, é claro que nós já conversamos sobre isso, né? Mas ouvir você fazer a descrição dos fatos, né? Como ocorreu, assim, ao vivo e a cores, né? Dentro do nosso podcast, é muito gratificante, porque não só representa o espírito nosso mineiro que nós propagamos e de fato o fazemos, porque o fazemos com autenticidade, com coração, que é a hospitalidade, que é receber bem,
não é? Que é acolher, é da cultura mineira. E saber que tudo isso começou dentro de um projeto que está aí até hoje, né? Graças a Deus, com a participação, a contribuição de empresas como a Harus, que possibilitam, não é, que estamos agora a menos de 4 meses para a 25ª edição. Essa edição de Ouro Preto ela deve ter sido a 7ª, mais ou menos. É porque são tantas, né, porque a memória às vezes falha. Mas eu lembro, né, lembro exatamente, na hora que você começou a falar, veio o filme na minha cabeça, né, os acontecimentos, enfim, o dia a dia do evento. Que bom, muito, muito legal ouvir essa história e espero que continuemos a encontrar por Minas e pelo Brasil afora, já que o encontro agora também está sendo realizado fora de desbravou fronteiras, né? Olímpia e o próximo Caldas Novas. Que ótimo. Bom, e aí, a partir deste momento, é o batismo da hotelaria. É ali que você tem esse contato, tem essa aproximação, né, com as empresas hoteleiras, com os profissionais da hotelaria, enfim, com o mercado como um todo. Aí, a partir desse momento, começou a ter outros eventos dentro da empresa. E aí ele disse, manda a Clô. Manda a Clô, né? E até que eu sabia que eles estavam precisando de uma pessoa no comercial, e eu sempre falava, deixa eu fazer o comercial, deixa eu fazer o comercial. E aí o Beto falou assim, é muito arriscado, é muita viagem. Então, assim, era como se fosse um trabalho mais para homens, né? E você tinha uma filha jovem nessa época. Justamente, então, para poder sair e tudo. Então, ele achava que não era um campo tanto para a mulher desbravar aí o Brasil, né? Mas eu insisti, e aí eles, não, então vamos fazer um teste. E aí, a partir desse momento, na ocasião, assim, a Harus ainda era muito pequena, então os pilares do Beto eram o Maurício, era o Renato, então eram os dois, e aí eu entro no time para poder ajudar o comercial. E aí comecei a viajar, vai para Florianópolis. Então, juntava com um representante lá da cidade, aí nós íamos visitar hotel por hotel para apresentar os nossos produtos. Aí fazia Floripa. Tá precisando, vai para o sul, vai para BH, vai para cá, vai para lá. E aí comecei aonde precisava, aonde que estava precisando de demandas, né? Então, eu ia para poder prospectar a empresa, né? E aí começa sempre mais envolver aí na hotelaria. E deu certo, eu acho, né, o projeto. Com certeza. Você tem aí 14 anos de Harus, ou seja, claro que deu certo. E deu certo muito rápido. Eu queria abrir um pequeno parênteses para contar um pouquinho, de forma bastante sucinta, a história da Harus, né? O Luiz Roberto, né, o Beto, como a gente conhece, é uma pessoa também... Podemos passar um vídeo antes de você? Claro. Que é bom que para o nosso público ilustra ainda mais. João, passa claro, o primeiro vídeo, por favor, da Harus. O que ontem encantava, hoje já não sustenta a experiência. Enquanto o mercado repete fórmulas, os meios de hospedagem buscam por diferenciação. E a hotelaria não para, muda em tempo real. É aí que a Harus entra. Inquieta, em movimento, sempre buscando o próximo passo. Há 30 anos vivemos a hotelaria todos os dias, e é dessa vivência que nasce a nossa obsessão: inovar para facilitar o dia a dia da operação, sem abrir mão do que o hóspede sente. Não é só sobre amenities, é sobre percepção, o que fica na memória depois da estadia. Criamos soluções que unem design, funcionalidade e sustentabilidade em cada detalhe. Cada criação nasce para elevar o padrão e acompanhar o ritmo do hóspede moderno, sem perder de vista a realidade de quem hospeda. A Harus conhece de perto a rotina do hoteleiro e transforma desafio em solução.
Ideia em experiência e produto em referência. Não seguir tendências, mas criá-las. Raros, o que vem depois, começa aqui. Nossa, belíssimo material, Muito bom. né? Promocional, muito bom, muito bem concebido, imagens belíssimas em hotéis parceiros, né? A gente viu ali vários, inclusive a gente conhece alguns. E assim, ali já fala por si, né? São 30 anos de história. Você já está nesse barco aí a metade disso, né? Pelo que a gente. Então, assim, isso surge há 30 anos atrás, né? Nós estamos falando aí de por volta de 85, 95, quer dizer, né? Nós estamos em 26. Então são 30 anos e de lá para cá acontece uma grande evolução, não só interna na empresa, mas no mercado como um todo. Você acompanha isso desde que você está. Como que você viu a evolução da importância do segmento, né, das amenidades, né, como a gente chama os amenities, e não somente isso, né, é muito mais do que isso, na hotelaria, ao longo dessa linha do tempo, na própria Raros, no crescimento da Raros? Nesses 30 anos de Raros, então, engraçado que o maior crescimento da Raros, ela entrou e ela passou a ser significante em Minas Gerais. Quando a Raros foi fazer a primeira feira dela, contar uma historinha, mineiro gosta de contar história, né? Oh, adoro. Com café e pão de queijo, então, né? Que a Raros foi para a primeira Equipotel no espaço do Sebrae, muito pequena. E foi a primeira visibilidade que ela teve. Nessa feira entrou seu Delmo, do Ouro Minas, Seu Odécio. Odécio Drummond. e ele estava com a Cássio. Uhum. E eles estavam conhecendo fornecedores. E, por curiosidade, eles pararam na Raros para conhecer os produtos, né? E, até então, o nosso público, na hotelaria, a gente ainda nunca tinha tido um hotel de destaque. Então, o Beto, como ele tem uma origem moteleira, então a gente atendia muito motel, ainda era uma empresa muito simples. E aí, conversando com eles na ocasião, gostou, simpatizou. Aí pegou e falou assim, o quanto para você produzir para mim, era uma quantidade muito grande de sabonetes. Quanto você faz? Eu gostei de você. O seu Décio falou isso? Falou. Uhum. E aí, o Beto olhou, deu uma resposta, pegou e falou assim, não, eu não tenho condições de produzir para o senhor. Isso é o que eu produzo praticamente por mês. Ele disse, não, você não pode responder dessa maneira. Você vai pensar, você vai verificar e depois você vai me dar um retorno. E depois ele voltou. E aí, ele e o Beto entraram ali numa negociação e foi o primeiro hotel de rede que nós, de destaque, começou a Raros, foi com Ouro Minas. Um hotel de destaque. De sim. destaque para a importância de entrar no Ouro Minas. Então, e depois foi além. Ele tinha uma alergia de pele e ele só podia usar sabonete de glicerina. Ele não podia pegar sol, ele tinha um problema. E aí desenvolveu um sabonete para ele de glicerina, que a nossa formulação não dava alergia, não danificava a pele dele. Então, até a nossa história dos 30 anos de crescimento, também Minas Gerais passa por Minas Gerais. Então, o primeiro destaque aí foi Minas. Mas dentro desse processo, a hotelaria ela vem passando por mudanças constantes, né? Todos os dias. Então, e eu falo que a hotelaria ela vive muito por tendências. Então, e ela tem, acho que, muito modismo também. Então, e todo mundo quer fazer o que viu no outro, quer copiar, quer fazer, né? Eu vi naquele hotel. Então, aí você tem que seguir também essas tendências, esses modismos. Às vezes são tendências que dão certo, às vezes são tendências que não dão certo, né? Mas a transformação hoje, a palavra do dia de hoje é sustentabilidade.
Então, hoje, em processos de sustentabilidade, então, nós evoluímos muito na parte de frascarias, produtos com selos verdes. Nosso frasco usa muito o processo de bagaço de cana-de-açúcar, que vai menos plástico. Os dispensers hoje, em relação custo-benefício. Então, a gente procura seguir muito a tendência, o que está para atender, a evolução constante. É mudança todos os dias. Pois é, e vocês entraram com um cartão de visitas melhor impossível, né? Você chegar em Minas pelas mãos do Ouro Minas. Chegou pelos 5 estrelas, literalmente. Chegou por cima, por né? cima, pela laje. Né? Exatamente. Essa história eu não sabia. Essa história eu não sabia de como iniciou essa relação, esse contato. Você pegou ali duas pessoas. Era um grande empresário, né, um grande hoteleiro, né, que se tornou também um empresário como um todo, mas naquele momento um hoteleiro, que, né, não dá para contar a história da hotelaria de Belo Horizonte que não passe pelo Ouro Minas. Né? Isso é fato. E com um executivo de primeira linha, né, com um profissional de primeira linha, que é o Acácio. Eu vou almoçar com ele hoje, ele e o André Beckerman. Eu liguei para ele ontem. Olha como é a coincidência. Pode estar aqui, está gravado. Eu passei um áudio para ele. Eu brinquei, falei, pô, cara, você está sumido, nem parece que a gente mora na mesma cidade. Mande notícia. Não passou 10 minutos, ele me ligou lá de Andradas, estava em Andradas. Está, né? Essa semana fazendo o mercado, né? E, enfim, entrou com um aval de um profissional que naquele momento já tinha uma trajetória, uma bagagem, né? Um histórico indiscutível. Então, realmente fantástico. Que bom que Minas está tão presente na história. E eu lembro que o primeiro evento que a Harus participou comigo, não sei se você vai lembrar, Martin, eu e o Nelson Cunha fizemos a Tecnobar, a feira de tecnologia para bares e restaurantes. Fizemos 3 edições. E na primeira edição, que eu acho que foi 2009 ou 2010, acho que foi nesse período, nós fizemos a primeira edição. As 3 edições foi no Expo Minas. E foi a primeira vez que a Harus veio a Belo Horizonte para participar de uma feira. E graças a esse cara aqui, ó, vou já falar aqui, ó, nosso amigo de todos nós aqui, e amigo do mercado, como toda uma pessoa tão querida quanto você, Clô, que é o Edgar Oliveira, que é mineiro também. E eu conheci o Edgar, olha como as coisas têm um elo. Quem me apresentou o Edgar foi a Capanema, a Silvana Capanema, que nós estávamos na Equipotel, numa edição da Equipotel, pelo hotel, pelo Liberty na época, e eu acho que era pelo Merit, acho que era pelo Merit. Ela me apresenta o Edgar, também quase no início da história da revista. E aí, através do Edgar, o Edgar me apresenta, ou me indica o Beto, eu faço o contato e ele vem e participa pela primeira vez da Tecnobar. E nunca mais parou, que de lá para cá participou de todos os encontros que nós fizemos. Olha como que a cadeia dos fatos, né? Uma coisa puxando a outra. Isso é muito legal. Agora, nós recebemos aqui recentemente outro grande amigo, parceiraço também, que é amigo seu também, que nos deu Quando ele falou isso, eu fiquei assustado, né? O Júlio Cosentino, né? Da nossa Rent TV. E conversando com ele, batendo esse papo, como estamos fazendo com você, nós fomos falar de quantos hotéis. Eu perguntei para ele, quantos hotéis você conhece? Aí ele falou 3 mil, né? Ele fala, ele contabiliza, ele tem um 3 controle, mil hotéis. E ele tem uma palestra que ele chama
2.000 noites no seu hotel, uma coisa assim. Um nome assim, né? Que no seu significa na hotelaria, né? E é um número muito grande. Muito grande. É em torno disso. 3.000 hotéis ele conhece no mundo, né? Pelo Brasil, enfim, diversos países do mundo. Eu te pergunto o seguinte: se você tem aproximadamente, ou vai ser preciso igual ele, que ele tem isso tudo anotadinho, né? Bem como um roteiro. Quantos hotéis você conhece pela vida fora aí nesses 14 anos? Olha, essa é uma boa pergunta para se pensar. Não tenho conta disso, não tenho contas, mas é engraçado, assim, eu acho que eu devo mais do que o Júlio, porque o Júlio é mais estratégico e a gente é mais de combate, né? Então, por exemplo, eu vou para o Espírito Santo, às vezes uma semana eu durmo em 6 hotéis diferentes, eu acordo numa cidade, vou deitar numa outra, acordo, vou deitar numa outra, e assim a gente faz por 15 dias consecutivos. Então, quanto é trabalho de abertura de campo, né, para conhecer, e a gente faz praticamente quase todas as cidades do estado. Então, eu acho um número significativo. Eu acho que bastante. E dessas visitas, né, comerciais, que na a primeira, segunda, terceira, a coisa vai dentro daquele processo mais formal. É normal isso, né? Primeiros contatos, a gente não tem ainda intimidade com o parceiro comercial, mas depois a gente vai tendo mais espaço, vai identificando, observando mais. Nesse percurso profissional, o que você identifica com uma virtude comum aos hotéis? E o que você identifica como um erro grosseiro, médio, lógico, médio? O que mais te chama a atenção? Pelo lado positivo, que você encontra na maioria, e pelo lado negativo, que você encontra na maioria. Consegue criar esse paralelo? É engraçado que a virtude ela é muito regional. Então, cada estado ela leva a característica de um povo, né? Então, Minas, não precisa nem dizer como o pessoal é hospitaleiro. O capixaba, eu também acho que é um pessoal muito hospitaleiro também, assim, eu gosto. Já o carioca já é uma entrada mais difícil, ele já é um pouco mais desconfiado até você pegar a veia do carioca. Mas o que eu fico mais triste como fornecedora, e quando a gente sai de tão longe, ainda um pouco de atenção ao fornecedor. De você chegar num hotel, né? Você veio de tão longe, de você viajar, de não te dar atenção, assim. Então, às vezes você vem de tão longe e quando você está na rua para fazer campo, não dá para você agendar. Então, é meio que na sorte de onde você está. E aí a gente sente muita dificuldade no processo de atendimento, assim. Então, para a gente fornecedor, eu entendo o que você está falando. essa eu acho que é a parte mais triste que eu acho. O acolhimento não é o que se espera. E os hoteleiros, em forma geral, eles não entendem que o fornecedor ele está sendo um cliente, ele está sendo um hóspede, né? E eu sempre ouvi isso como gerente geral de hotel, né? Às vezes uma pessoa chegava para mim na minha sala e falava assim: seu Marco, chegou um fornecedor aí. Esse seu Marco, já me falava muita coisa. Como quem diz, uma pessoa que veio para querer, entre aspas, vender alguma coisa, oferecer alguma coisa, ou que vai ser, enfim, uma pessoa que veio tomar o seu tempo. Não vinham falar comigo, o senhor vai atender? O senhor vai ter tempo? Meio que induzindo, tentando me induzir a dizer que não. E eu sempre tive muita curiosidade
de saber do que se trata, né? Do que é o produto, né? Se é uma coisa que pode agregar para o nosso hotel ou não. E eu sempre tentei estimular isso nas pessoas. Não, a gente tem que saber. Pode existir alguma coisa que pode ser muito interessante e a gente não sabe, porque a gente não tem conhecimento. Então, eu sempre prezei muito por dar atenção. Mas eu entendo o que você está falando, porque muitas vezes na linha de frente já existe uma barreira. É. Tem pessoas que barram a pessoa, não é o gestor, não é o dono, é uma pessoa que, né, que barra ali e ela, no meu ver, ela não tem que ser instruída a fazer isso, né? Ela tem que estar de portas abertas e levar para os seus superiores, ou seja, quem, os decisores, que existe aquela, né, o representante que está ali, que está fazendo a praça. Isso, para mim, não está ligado à categoria de hotel. Pode ser hotel simples, hotel médio, hotel de luxo, né? Eu sempre costumo dizer que o atendimento, existem coisas. Ontem mesmo eu estava conversando com o dono de um hotel na Pampulha, um senhor que está muito idoso, ele fala para mim, vem aqui me ver. Ele usou essa frase, antes que eu venda, porque eu não aguento mais, estou cansado, eu não quero mais. E aí ele falou, aqui é tudo muito simples, viu? E eu disse para ele uma coisa que eu sempre falo, o acolhimento, a limpeza, né, e a hospitalidade, ela não está ligado ao fato de ser simples ou deixar de ser simples, ser de luxo. Você pode receber bem no simples, como você pode receber mal no luxo. O certo é você atender bem. E limpeza é outra coisa que não se discute, né? E quando você fala de limpeza, nós estamos falando de algo ligado ao que você entende muito bem, que são os produtos de higiene pessoal, que são os amenities, os hotéis, que eu estava falando aqui antes, essa questão da evolução, né? Quando eu entrei na hotelaria, quase 39 anos atrás, nós não tínhamos ideia das possibilidades, né? Você tinha um sabonete de 10 gramas, shampoozinho, aquele, né, mal, às vezes tinha logo, e nós partimos para uma evolução do negócio que as pessoas hoje demandam, foi falado ali na apresentação, design. As pessoas também são muito ligadas ao design do produto, né, apresentação, muito mais até do que somente o conteúdo. Então, conta um pouquinho dessa... Eu fui pioneiro aqui em Belo Horizonte, Marcos, na questão dos dispensers, viu? No Casablanca, em 99. E na época tentaram me convencer que isso não tinha futuro, porque as pessoas arrancariam e levariam embora. Era um shampoo e condicionador que ele ficava de cabeça para baixo, e a pessoa tinha que apertar para o produto sair. E não tinha, obviamente, esse sistema de fixação. Era uma fixação mais simples, e aí a história que se falava, sem teste, sem testar, sem ter histórico, é que não ia dar certo. Então tem muito disso que você falou, coisas que dão certo e tem coisas que não dão certo, mas isso foi uma coisa que deu certo, né? Eu vou completar a pergunta do Martin. Olhe bem, a hotelaria, ela é uma atividade que ela não age, ela reage. Não é? Então, tudo que nós estamos vendo na hotelaria é aquilo que nós estamos praticando, em média, em nossa vida doméstica, familiar e na nossa vida profissional. Então, a hotelaria reage. Não é? Ela vai sempre responder a mudanças. As mudanças eram de longo prazo e estão cada vez mais de curtíssimo prazo. O tempo de validade da evolução está diminuindo. Vou recorrer novamente à participação do Júlio. Não é? O Júlio fez um comentário aqui, né, que estava participando do evento no Rio de Janeiro, né, dos 80 anos. Né? 80 não. 50 anos 50 anos do Rio Otom. Do Rio Otom. Ok. E aí teve uma pessoa que levou um anúncio do Rio Otom
dos 50 anos atrás. A revista Hotel News. E que lá aparecia o produto já da Ren TV, que era uma TV de tubo, como todo mundo usava naquela época. Há 50 anos atrás era colorida, provavelmente. Enfim, os hotéis demoravam, só trocavam os televisores, ou só trocavam os colchões, ou só trocavam qualquer coisa, ou reformavam quando chegava a fadiga, quando chegava o equipamento chegava na sua vida útil ao máximo a estragar. Estragou, conserta. E não, às vezes a primeira opção não era nem trocar, era consertar. E voltava com aquilo para a operação. Claro que hoje, né, e ele até deu o exemplo, e eu revendo o programa hoje, antes de vir para cá, assistindo novamente, ele comentou, uma televisão hoje tem uma vida útil de 3 a 5 anos no máximo. Um aparelho, conforme for da marca, tem a vida útil, já sai de fábrica para durar 5 anos. Depois ele não opera mais. Então, a hotelaria responde a isso. Não é? Então, nada que hoje estamos vendo de grande evolução técnica, tecnológica e sistêmica, a hotelaria desenvolveu. Ela trouxe de fora. Não é? Ela se inspirou nos sistemas operacionais da aviação, não é? Ela busca as tendências que são dadas pela indústria moveleira, pela indústria eletroeletrônica, é isto. Enfim, então, nós buscamos aquilo que nós estamos tendo em casa. Concorda comigo? Concordo, até porque a gente sempre disse que a pessoa tem que se sentir em casa, no hotel. É um argumento, né? É uma coisa que eu nasci na hotelaria escutando isso. Né? O hóspede tem que se sentir na sua casa. Eu falei, irmão, ok, se vamos levar isso ao pé da letra, nós temos que oferecer para ele no hotel o que ele tem na casa dele. Ou mais o que ele tem na casa dele. No mínimo igual. Então, eu acho que faz todo sentido ele chegar no hotel e querer ver uma televisão smart, igual ele tem na casa dele, se ele tem na casa dele, que ele assiste o Netflix, o Amazon Prime, etc., ele chegar no hotel e ele querer ter acesso a uma televisão, no mínimo, similar. Né? Assim, eu acho que isso é totalmente válido enquanto cliente. Né? Ele chegar num hotel e ter um sabonete, ou ter um amenity, um shampoo, que seja bem próximo daquilo que ele compra dentro no do consumo, poder da faixa econômica dele, cada um dentro do seu quadrado. Para isso, existem hotéis de categorias, claro. de categorias diferentes. Exatamente. Claro. Né? Porque no passado, Clô, os amenities eram produtos de baixo valor agregado. Você tinha um sabonete e você tinha algo dentro de um frasco, que era um shampoo, e, quiçá, um outro que era um condicionador, e muitas vezes 2 em 1, depende do padrão do hotel, os dois juntos. Mas você não tinha, assim, ok, foi fabricado pela empresa A, B ou C. Mas hoje as pessoas têm aí as marcas de cosméticos, que se tornaram marcas conhecidas de mercado, né, que foram entrando cada vez mais, virando referência. Hoje você tem lojas de cabeleireiro que vendem, né, você entra no shampoo, tem 45 marcas de shampoo diferentes, importados, nacionais. Então, isso vocês foram trazendo para a hotelaria, por uma necessidade do negócio, correto? Correto. Os amenities, né? Então, em relação ao hotel, eu acho que para mim, ele é um item extremamente importante, né? Porque o que o hotel vende? Uma boa noite de sono. Não é? Pode ter vários piscina, subprodutos. Subprodutos. O principal mas o principal dormir. É dormir. E o que complementa ele dormir? Tomar um bom banho para descansar. Então, e aí é onde entra o amenities. Eu falo que um bom sabonete, não precisa de ter shampoo, condicionador, mas um bom sabonete, na hora de um banho, ele faz diferença. Então, você viajou, você está cansado, você pegou um voo, você pegou uma conexão, e na hora que você vai tomar um banho, você pega um sabonete gostoso, ele já faz parte já do processo de relaxamento para você descansar.
Então, eu falo que a escolha de um bom amenities vai de acordo com o nível do seu hotel. Foi o que vocês falaram aqui, né? Então, o que eu posso oferecer dentro do bucket que eu tenho, do custo meu, do meu apartamento. Então, você pode ter um produto bom, de bom custo. Então, eu falo que a parte de escolha de amenities, ela é uma consultoria, não é fácil você escolher um amenities. Então, o que a gente tem várias formas, vários critérios, vários frascos, várias embalagens. Existem vários custos de sabonete, várias qualidades de sabonete. Então, assim, é uma consultoria de você achar um bom produto versus custo para esse cliente. E assim, você acha, como é que está sendo? Você acha difícil? Porque geralmente você conversa com donos de hotéis, assim, quem são os decisores? Trocar um amenity ou mudar um que você já fornece por uma outra linha. Você deve conversar muito com governantas, imagino eu, gerente de hotéis e principalmente donos de hotéis, visto que no Brasil 75% da hotelaria brasileira é hotelaria independente. Os números não mentem. Ou seja, 75% da nossa oferta é na mão de hotéis que tem um ou um pequeno grupo de proprietários. Podem ser irmãos, pais e filhos, não importa. E essas pessoas, obviamente, elas precisam entender isso, que você acabou de falar, né? A importância do repouso, do descanso. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, mas isso aqui que eu tenho me atende. O mais comum que você deve ouvir deve ser aquela frase, né, Marcos Valério? Não tenho reclamação dos meus amenities. Ninguém reclama, né? O que não quer dizer nada, né? Porque o fato de não reclamar não quer dizer que tá bom. Na minha opinião. Você já respondeu tudo. Eu falei, essa não é a frase padrão? Essa é a frase padrão. Essa é a frase. Você usaria esse produto? Sim. Você gosta desse produto? Então, tem hora que dá vontade, não podemos, mas de repetir. Isso te atende a você? Clô, claro que toda empresa e todas as pessoas, se elas não cuidarem do custo operacional, elas quebram. Se você gastar mais do que você ganha, você vai viver devendo. Então, é claro que toda empresa vai se mirar em ter controle de custo. E, às vezes, o foco da gestão é só o custo. Não melhora a gestão comercial, não melhora a gestão do atendimento, só foca no custo sempre descendente. Então, você deve ter ouvido e ouve e ainda ouvirá por muitos anos, que a possibilidade da troca ela está sempre vinculada a um preço menor. Então, o nível de fidelidade é mínimo quando não se cria relações, como você descreveu, que é relações de longo prazo, relações que não se limitam só à questão comercial de momento, mas sim uma relação que possa agregar valor ao longo de um relacionamento comercial. Mas o gestor, de modo geral, não, fulano está vendendo mais barato, então vou comprar dele, forçando, às vezes, alguns fornecedores a ir por esse caminho. E não há produto bom sem insumos bons. Se os insumos determinam o valor de um produto, ele tem de ser vendido para ter viabilidade econômica pela margem desejada daquele negócio. Então, o hoteleiro, em média, ele vê os amenities como despesa. Ele não vê como a possibilidade de ser um investimento na construção de valor do hotel dele. Muito bem que colocado. Um pequeno detalhe pode representar muita coisa. Então, tem duas coisas que me irritam profundamente em hotéis econômicos. Não econômicos na segmentação, mas como é que eu vou explicar? Hotel Pão Duro. Que cada vez o sabonete só vai diminuindo, a gramatura mesmo que fala. Gramatura. Só vai diminuindo. Não é?
E a embalagem é a mais difícil possível de você abrir. Então, você corta o dedo, você Nossa, isso arranca aí um pedaço é do terrível. dente. Isso é terrível. Não é? E na hora que você pega aquilo que chamam de sabão, que não é Só o da cáustica, sabonete, só da cáustica. me recuso a usar. Então, normalmente eu viajo e não estou aqui, Beto, não é para fazer média não, tá? Mas eu, na minha necessaire, sempre tem produto da Raso, até porque você está sempre me presenteando. Então, eu nunca viajo sem ter os meus produtos pessoais, e entre eles a Rados já está. Porque eu deparo sempre com esta, que é um ato até mesquinho, de desrespeito. É duas coisas, você falou tudo. É a toalha que deixou de ser toalha e virou lixa. Tamanho é a rigidez do tecido, pela má qualidade do produto em si e pela lavanderia. Então, quando você passa aquilo no corpo, parece que é uma lixa. Então, essas coisas desconstroem o valor de uma hospedagem e, consequentemente, de um hotel. E é isto que, ao longo desses anos, eu convivendo com vocês e visitando, porque eu conheço já tive a oportunidade de conhecer uma unidade fabril da Raros, e, ao longo desse tempo, ver o desenvolvimento e a riqueza na busca de atender às especificidades de diferentes segmentos hoteleiros. E isso que eu queria que você falasse um pouquinho aí dessas amostras que nós deixamos aqui na mesa para ilustrar. Então, respondendo a sua pergunta, processos de compradores, gestores, às vezes o hotel contrata novos compradores e o novo comprador, o primeiro processo dele é diminuir custo. Ele acha que vai fazer um bom trabalho diminuindo custos, né? E não entende sobre o produto. Então, acho que o primeiro processo, às vezes, o comprador ou o gerente entender a funcionalidade de cada item dentro do hotel. Ou seja, você tem que ser didática. E aí entra o seu lado professora que você foi, né? Justamente, de reorganizar. E me marcou muito. Eu cheguei em Serra Negra, Hotel Firenze, e a proprietária chama Maria Helena. Eu me apresentei, e quando o Clotilde da empresa Raros, ela saiu, ela estava passando por trás, ela falou assim, seus produtos são muito ruins. Eu falei assim, nossa, eu não posso ouvir a palavra Raros aqui dentro. Nunca tinha tido uma abordagem tão negativa, assim, me causou um impacto. Ela pegou e falou assim, os seus produtos, eu tive tanta reclamação que eu tive que tirar e colocar outro fornecedor, tá aí se você quiser pegar os seus produtos. Eu falei assim, prazer, dona Maria Helena, deixa eu me apresentar, eu sou Clotilde, eu gostaria de saber quais são os produtos meus que a senhora está usando, né? Porque me dá uma grande estranheza, porque eu trabalho hoje com os melhores produtos, eu trabalho com L'Occitane, eu trabalho com Boticário, eu trabalho com Natura. E a senhora fazer uma imagem tão negativa dessa sobre os nossos produtos, né? E aí ela falou assim, você trabalha com L'Occitane? Você trabalha com Natura? E nós começamos um diálogo, ela me deu uma abertura e pediu para buscar os produtos nossos que ela estava usando. Na hora que ela chegou com um sabonete, era um sabonete de 10 gramas, que eu abri de massas coloridas promocionais, então a gente tem vários segmentos, né, de produtos. Na hora que eu abri, falei assim, se eu fosse hóspede da senhora e entrasse com uma diária média que a senhora tem e me deparasse com este produto, eu também iria reclamar. Esse produto é um produto bem específico para linhas moteleiras, que é um banho rápido, um sabonete de 10 gramas, que é a média que se usa a parte de motel, né? Que em média a gente gasta 10 gramas de sabonete por banho, por isso que motel é um sabonete menor. Então, tomou um banho para ter menor perda possível. Eu falei assim, eu também reclamaria. Esse sabonete, essa linha nossa, não condiz com o nível da senhora. E aí ela me deu a oportunidade, na ocasião,
ela tinha 15 caixas de sabonete com 600 unidades cada sabonete, parado no estoque. Ela me fez uma nota de devolução e nós trocamos até por esse sabonete da Boticário, Mostra né? aí para nós. Pode pegar, porque senão a câmera não... Trocamos até por esse sabonete da Boticário, olha. Olha o nível de percepção de diferença de um produto. Nossa, outra Você coisa, pegar né? um produto Maravilhoso. Eu desse. adoro esse sabonete. Eu sou muito fã do capim-limão. E aí, nesse momento, entra quem? Para fazer esse processo de entendimento? A gestora do hotel. Então, sai compras. Então, ela sai aproximadamente aí de um sabonete que ela estava pagando, vamos falar na ocasião, se não me falha a memória, não sei se era 15, 16 centavos. Na época, esse sabonete era 60, 70. Então, assim, um custo totalmente diferente. Mas ela entendeu o processo da escolha de um bom produto, mas ela não estava a par dessa escolha. Que foi do comprador. Que foi do comprador. E aí vem uma imagem totalmente negativa aonde? Na empresa. Então, e até hoje ela é minha cliente e a gente conversa. E até hoje ela tá na Boticário e está super satisfeita. E tive uma outra experiência também. Estava no Espírito Santo e nós chegamos numa cidade Alegre no Espírito Santo. Existe Alegre. Alegre. E não havia nenhum hotel na cidade. Chegamos no final da tarde, vai num hotel, vai em outro, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Não havia, estavam todos ocupados, todos os meios de hospedagem. E até o último pegou e falou assim, olha, vocês voltarem para a BR, haverá um posto de gasolina e lá ele tem uns quartos em cima do posto. Ou a gente teria que viajar mais um pouco para chegar na próxima cidade de destino, né? E aí eu estava com o meu representante, aí ele pegou e falou assim, essa eu quero ver, né? Ele brincou, né? A Madame da Harris dormiu num posto de gasolina, assim, vou filmar a entrada dela, né? E aí a gente foi, eu falei assim, nossa, a gente tinha passado em Santa Teresa, tinha pegado umas garrafas de vinho, assim, toma uma garrafa de vinho, não aparecendo uma barata, tô feliz da vida, tá tudo certo, né? E a gente já imaginando o pior cenário de um posto de gasolina. Quando nós chegamos lá, era um posto de gasolina com um grande movimento de caminhoneiros, muito grande, uma estrutura para caminhoneiro fantástica. E aí você pega a chave com o frentista, sobe uma escada, e na hora que eu abri a porta do quarto, aquelas camas de madeiras rústicas, móveis de madeira mesmo, ele representa, na ocasião, ele representa a Teca, a qualidade da toalha, da roupa de cama, ele já se atentou bastante à roupa de cama, e eu bati o olho nos amentes, tinha um shampoo, um condicionador, um sabonete, um produto. Na diária era o banho R$100 com ar-condicionado, R$80 sem ar-condicionado. Aí tinha um ventilador de teto. O que mudava é que ele te dava o aparelhinho do ar ou você ligava o ventilador de teto. Um produto acima do valor da média do custo. Muito bom o produto que estava. Ele oferecia produtos de alta qualidade pelo custo do que ele oferecia. E foi uma grata surpresa, sim, muito boa. Tive uma excelente noite de sono, um quarto que entregava algo que ele não fazia propaganda do que ele oferecia. E de manhã era um pão com manteiga e você tinha opção com leite e café, somente. Mas por R$100 ele estava entregando muito pelo que ele oferecia. Então, assim, a relação do Amentes é você entender o seu público, entender o seu perfil e o custo que você quer oferecer. Então eu falo assim, é de entender mesmo, é um processo de consultoria mesmo. Escolher um bom Amentes para o seu hotel. É importante essa coisa da didática, ou seja, você pegar a pessoa-chave, levar os diferentes monstruários, explicar para ele. Existe um entendimento mútuo. Você tem que entender qual é o perfil do cliente daquele hotel, né? Qual é o share que ele atinge, qual é o público, como você falou aí, hotel de posto, caminhoneiro. Ficou mais ou menos essa leitura, né? De quem era o negócio principal.
E num outro hotel econômico tem que se entender um pouquinho a dinâmica de quem são as pessoas. Você tem muita mulher, você tem mais homem, você tem hospeda a família, você não hospeda, tudo isso são variáveis. Em números amplos, não é detalhe. E a pessoa tem que entender toda a gama de produtos que você tem para oferecer, né? Para que a pessoa tem que comprar certo. Então ela tinha lá 15 caixas com 600 sabonetes de motel, achando que aquilo ali era raros. Eram as linhas de amenities no hotel de um padrão dela errado. Ou seja, então, isso tudo faz parte do processo. Você acabou de falar, é uma consultoria, muito mais do que uma venda, né? Ainda mais hoje que você tem parcerias com linhas internacionais, marcas renomadas que, entre aspas, dispensam apresentações, né? Natura, Argan, L'Occitane, Boticário, todo mundo subentende que todo mundo conhece, né? Porém, existem variantes, diferentes variantes mesmo entre a L'Occitane, por exemplo. Você tem a L'Occitane Brasil e você tem a L'Occitane Provence, né? Que é a francesa. Então, tudo isso são... Mas eu queria falar um pouquinho da tendência dos dispensers. E da linhas de embalagens... ecológicas. Como é que é? Politicamente correto. Sustentáveis, né? Que hoje é Tem hora que me dá preguiça essa palavra, mas vamos lá. O dispenser hoje é a maior tendência, né? Que relação custo-benefício. Então, é o que tem de melhor custo e processo de sustentabilidade, menos lixo, gerar menos lixo, né? Então, o dispenser ele veio com tudo. Nós estamos com 2 modelos, um modelo tradicional e o outro modelo que é o futuro, que eu brinco da hotelaria. Pode pegar para a câmera pegar. Porque isso, para mim, foi a coisa que mais evoluiu. Uma das coisas que mais evoluiu. A câmera pega essa questão da estrutura do dispenser. Então, esse modelo é um modelo mais comum, é um modelo mais comum, que nós precisamos do galão de 5 litros para fazer o reabastecimento, né? Então, você já compra o frasco com o primeiro produto, vem a base em comodato e ele é muito simples na operação. Então, a camareira parece um palitinho de picolé. Então, esse produto está pregado na parede. Então, ele é muito fácil. Eu encaixei aqui e eu subo ele por gravidade. Ó. Já soltou. Muito simples, facílimo. Muito fácil a operação. Então, ela soltou aqui, ela reabasteceu com um galão de 5 litros e vai encaixar novamente para... Reabastecimento é por cima, você rosqueia o... Na verdade, para fazer o reabastecimento, a gente sempre fala que esse processo ela não faz no carrinho da camareira. Então, você sempre tem que ter um percentual de frascos a mais. Então, de manhã, ela saiu para limpar, então a governanta... Leva frascos cheios. Já deu os frascos cheios para ela, e aí ela vai no carrinho, ela dectou. Então, ela não vai fazer esse processo no corredor, no banheiro, nada. Ela dectou que o produto acabou, ela vai tirar o produto, deixa lá no carrinho dela, ela vai pegar um frasco novo, vai colocar num lugar. Depois, a governanta, porque tem um processo de higienização do frasco, um processo de reabastecimento, aí a governanta... ela vai designar depois uma pessoa para fazer de forma coerente esses reabastecimentos. Uhum. E esse frasco ele é muito interessante, que ele é côncavo. Ele é um formato de uma garrafa de vinho. Uhum. Então, para poder encaixar nessa extremidade aqui, porque na hora de se tentar puxar ou remover tudo, ele tem uma dificuldade. Então, fez o reabastecimento. Então, ele encaixou aqui por gravidade, olha, travou, tá pronto esse frasco para uso. Então, esse hoje é o frasco de linha de dispenser mais econômica. Em média, uma apertada aqui sai 1 ml de produto. Homens, vocês para lavar os cabelos, vocês vão precisar aproximadamente de 3 ml de produto.
A gente faz uma média de 5, então, para mais ou para menos, né? Cada ml de produto sai menos de 2 centavos. O frasco tem quantos ml no total? Esse daqui é de 400 ml. 400. Ou seja, para um homem dariam aí 100 banhos, Oi? Para... né? 3 ml vezes... mais. Mas né? coloca 120. 5, 400 ml dividido por Por 5? 70 banhos. 80 banhos. 80 banhos. 80 banhos, banhos, um exatamente 80 dispenser banhos. desse, é. Para um homem, sim. E para a mulher? É o que ela falou, É. né? Não, Aí então, nós vamos- o homem, pro ele, homem, ele gasta é, em média a de mu- 2 a 3. E a mulher? Nós, mulheres, de 5 a 6. Hum. Então, geralmente, a gente faz a média de 5 ml por banho, que vai dar aí aproximadamente 80 banhos um dispenser. De shampoo ou de 2 em 1. No 2 em 1 já é um produto mais específico para homem, né? Que todo mundo acha que um shampoo 2 em 1, peguei shampoo, condicionador, misturei ali e virou os dois. Na verdade, é até um nome um pouco errado, assim. Shampoo 2 em 1, ele é um shampoo com mais silicone. Então, aonde dá brilho, ajuda a pentear. Mas um shampoo 2 em 1, ele não tem a função de condicionar. Então, Correto. aonde eu uso shampoo 2 em 1, aonde eu uso shampoo, onde eu uso condicionador. Hotel executivo. Então, a sua demanda bateu, mais 60% é homem, não faz sentido você ter shampoo, você ter condicionador separado. A sua demanda maior é homens. E aí, homem, ele não usa shampoo, ele não usa condicionador. Então, ele vai para o 2 em 1. Apesar que está mudando hoje, que os homens estão Ficando mais mais vaidosos. Me vaidosos do que tira as dessa mulheres. estatística aí. Você pode tirar dessa Cabelinho já, estatística. olha pro cabelo, você vê que Isso aí, é a vaidade de pessoa. Agora, se a gente pegar, por exemplo, resort, hotel família, hotel que tem piscina, hotel que tem muitas mulheres, que tem crianças. Então, a gente precisa de um shampoo para as mulheres lavar o cabelo e nós precisamos de um condicionador para as mulheres condicionar os cabelos. Então, hotel frente à praia, mar. Então, assim, a escolha vai muito da característica do perfil do seu hóspede, do tipo de se é um hotel de lazer, se é um hotel executivo, qual é o... Queria te fazer uma pergunta como usuário, que a gente se hospeda muito e tal. A história do sabonete líquido. Em muitos hotéis que eu vou, eu vejo que existe o dispenser do shampoo. Muitas vezes é um só, né? Ela acabou de falar, o 2 em 1. Às vezes eu observo que... É uma crítica minha, eu sou muito atento a detalhes, né? Às vezes eu tenho dificuldade, porque eu não uso... Você não entra de óculos dentro do box para tomar banho. Óbvio. Às vezes eu não consigo ler... Eu não consigo ler qual é o shampoo e qual é o condicionador. Isso às vezes eu uso o condicionador achando que estou usando shampoo e vice-versa, porque às vezes é a questão mesmo de embalagem, de grafia, né? É só uma dica. E eu vejo também que o sabonete líquido que a gente vê em hotéis fora do Brasil não é tão usado no Brasil. O brasileiro aparentemente ainda tem uma certa predileção pelo sabonete tradicional. Você não vê o dispenser de sabonete líquido, quanto muito você vê na pia. Na pia é fantástico, porque você vai ter uma lavada de mão aí praticamente de 2 centavos. Você abrir um sabonete, você tem um custo de 50 centavos, vamos falar, para um sabonete mais simples. Então, já é uma super economia. E é uma delícia, né, o sabonete líquido para lavar as mãos. Agora, no corpo, nós brasileiros, nós temos uma tendência a sabonete em barra. Nós gostamos de sabonete em barra. E para tomar um banho de sabonete líquido sem uma esponja, ele se perde muito no corpo. Então, dá uma sensação de que você não está tomando um banho direito, você usando um sabonete líquido e passando no corpo. Parece que ele se perde no corpo. Dá uma sensação né? de uma higiene pior. Então, nós gostamos do sabonete em barra. Em relação a custo-benefício, então, também, que aí já a conta para o sabonete líquido, você gasta em média de 15 a 20 ml por banho. Então, e o sabonete em barra, você limita um sabonete por uso. E o sabonete líquido, você não consegue calcular tanta menção do que ele vai usar. Então, ainda vale o sabonete em barra para tomar banho.
E o outro amostra que você trouxe do SPAM? Essa outra amostra, ela é o futuro. Isso é fantástico. Esse é o futuro. Me empresta aqui. Então, o porquê? Então, nós falamos o processo de reenvase do galão de 5 litros, né? Eu falei de uma forma que seria o ideal de fazer o reenvase. E a gente... nós nos deparamos com muito caso de contaminação dos nossos produtos por reenvases errados. Então, tudo tem prazo de validade. O frasco, ele precisa de ser trocado, ele precisa de ser renovado. Então, às vezes, a pessoa adquire o dispenser e acha que nunca mais na vida vai precisar de trocar. E tudo tem vida útil. O frasco vai ficando opaco, ele vai ficando poroso. O próprio mecanismo de... O mecanismo do pump. Então, ele tem que ser renovado, né? E a gente... infelizmente, nos deparamos diariamente muita forma incorreta do nosso produto e acaba prejudicando o nosso nome. Esse é um produto da Raros? É um produto da Raros, mas, infelizmente, quem está usando não está usando de uma forma coerente que precisava de ser feito. Então, pensando também na facilidade da camareira, pensando na sustentabilidade. Então, a gente vai evoluindo. E nós chegamos com esse dispenser aqui, que nós vamos precisar só desse sachê aqui na base de papel. E a forma dele de uso ela é muito simples, e para a camareira também. Então, praticamente não precisa de instrução para usar esse produto. Ela é uma chave com imã, olha que facilidade. Encaixou aqui, olha, com um dedo. Um imã, veja bem. Uma base, mas imã caseiro, tudo, de geladeira, não funciona, não. Tem que ser sei. É um imã específico. Então, a camareira encaixou a chave aqui, olha, com um dedo, ela já destrava. Então, ela vai tirar o produto aqui. Isso aqui é uma case de alumínio. Então, vamos falar, um copo de alumínio. E essa tintura, ela é revestida com uma tintura automotiva. Então, já fizemos testes de processos de ferrugem. Eu consigo personalizar na logo do hotel, em várias cores, se quiser azul, preto, vermelho, do jeito que quiser essa personalização. E aí a camareira, então, ela se deparou aqui. Então, vamos supor que esse produto já tenha acabado. Ela se deparou que o produto acabou. Então, ela vai pegar no carrinho dela esse sachê. Só tirar a proteção? Não vai nem tirar. Até nisso ela não vai mexer. Então, ela pegou no carrinho aqui, olha. Ela encaixou o produto. Ela encaixou o produto aqui. Eu vou furar ele igual furo um Danone, olha. Até o Marcos não queria que eu furasse, não, mas eu vou furar. Não, tá certo. E aí eu vou enrosquear aqui, olha. Fantástico. Ele já está pronto. Vou encaixar aqui. Tirei a chave, o produto está pronto para uso. Fantástico. Então, super fácil, prático. Então, assim, qualquer pessoa faz essa substituição. Não tem bombona, não precisa de nada. Isso. E aqui na lateral, ele tem esse visor. Quando ele vai acabando, ele vai murchando, ele fica fácil a visualização. Na hora que ele chegou aqui, ela faz o processo de troca. Então, olha, eu estou fazendo com uma mão sem base. Isso aqui vai estar pregado na parede, olha. Aí eu vou desrosquear. Agora que eu desrosquear, eu vou fazer arte aqui. Fiz todo o processo, encaixei. Nossa, isso aí... E o que é legal também, se a chavinha não estiver, ela tirou, ele não vai travar. Então, ele precisa da chave para poder fazer a trava do produto. Hoje, isso é o que tem de moderno, nenhuma empresa tem. Beto trouxe esse processo, acho que só o ano passado... Com esse ano, ele deve ter ido mais ou menos na China, não sei se foram 8 vezes. Ele passou mais tempo na China do que desenvolvendo melhores produtos, melhores soluções. Então, hoje, as grandes redes do mercado, a Accor já adquiriu, a Rede Atlântica adquiriu, Intercity já adquiriu. Nós falamos de Otton, né? Então, Otton está substituindo para esses amenities também. Então,
é a tendência. Hoje é o que há de melhor. E para a gente finalizar essa apresentação, porque o nosso tempo já esgotou, não falei com você que a conversa flui tranquilamente, das novas embalagens, que está dentro da linha também da sustentabilidade. Biodegradáveis. Então, hoje nós trouxemos também, eliminando, né? Então, as escovinhas antigas, aquelas de plástico, que elas eram bem maleáveis, você ia escovar, ela já afundava. Então, olha que interessante, além dela ser mais barata do que as escovas de plástico, ela é extremamente sustentável. Toda a base dela é feita de palha de milho. Então, ela tem um percentual de plásticos menores. As cerdas, elas são de carvão ativado. Olha que delícia essa escovinha, que fofa. E aí, Levíssima. levíssima. E aí a gente foi trocando, organizando embalagens sustentáveis, né? Então, eu tenho essa embalagem, que é uma embalagem, nós chamamos ela de papel tecido. Então, já eliminamos o plástico. Essa daqui é o papel pedra. Ela tem um toque sensorial muito macio, sedoso. Aí tem papel craft, tem papel branco, mas todos os produtos que se encontram nela, olha, é fácil de abrir, é fácil de mexer. Olha o aparelho de barbear, que fofinho também. Nossa, e um design assim... Olha que graça, olha o capricho da bisnaguinha, do creme de barbear. Não, as embalagens estão lindas, as toucas de banhos todas biodegradáveis. Então, esses amentes secos, eles voltaram. Era uma tendência que tinha diminuído, que o pessoal tinha tirado, e agora está voltando. Então, disco de algodão, lenço demaquilante, para a mulherada tirar maquiagem. Então, esses pequenos detalhes estão voltando. Bom, estamos chegando ao fim. Teríamos aí mais... Para falar sobre os produtos da RAP, precisamos pelo menos uns 3 programas contínuos, porque realmente é uma linha não só de qualidade, mas de diversidade. Ô, João, passa o filme, por favor, do Quem é Quem, da FBH, por gentileza. Você sabia que o presidente do sindicato também administra um hotel? Eu sou Amaro Gadibem, empresário do ramo hoteleiro há mais de 30 anos e presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Caxambu e região, o SIGA Caxambu. O Hotel Caxambu é o hotel mais antigo em funcionamento no Brasil, com 141 anos de funcionamento ininterruptos. Todos os dias enfrentamos desafios, como impostos, mão de obra, custos operacionais e sazonalidade. Por isso, representar o setor é também defender quem empreende. Na FBHA, quem representa o setor vive o setor na prática. Nós lançamos essa campanha na última reunião da diretoria da FBHA, que é o Quem é Quem na FBHA, exatamente para mostrar para o empresariado do nosso setor hoteleiro e de bares e restaurantes que quem está à frente das estruturas sindicais, seja o sindicato, a federação ou a confederação, são empresários do setor. São pessoas que têm empreendimentos, atuam neles e a grande totalidade está à frente no dia a dia, abre e fecha. No caso do hotel, não fecha, né? Mas estão ali presentes, trabalhando, sentindo no dia a dia as dificuldades que o mercado impõe a qualquer empresa e que temos de encontrar as soluções para essas dificuldades e mostrar que quem está nas instituições associativas são pessoas que, na sua grande maioria, não é, entendem daquilo que estão fazendo, só que dedicam uma parte do seu dia, da sua semana, do seu mês, para o trabalho coletivo, associativo, no caso, os nossos sindicatos. Então, vamos gravar com todos os presidentes dos sindicatos de Minas e depois acredito que
E faremos detalhe, também para o Brasil. fazem isso graciosamente, ou seja, ninguém Não ganha tem por grana, isso. não tem grana, Ou não. seja, é um ato de coletivo, de coletivo espírito mesmo. coletivo. Então, não tem dinheirinho no final do mês, não. Bom, e, Clô, eu vou passar esse vídeo agora, que eu vou pedir o João, e queria muito lhe fazer um pedido para você levar a diretoria da Raros, do Beto. Você não estava em Barbacena, mas Martin estava, e o Marcílio com a esposa dele foram testemunhas lá de um ato que nós todos fizemos coletivamente para Espontaneamente, ajudar, não estava no script. Nada, foi assim. Não estava no script. E que demonstrou de todos nós, todos os fornecedores que estavam lá, incluindo a Raros, na ajuda a uma instituição, um hospital de Barbacena. E nós abraçamos, nós do grupo de gestores da hotelaria, eu e o Marta, enfim, todos os membros, nós abraçamos uma campanha que é essa aí. Põe aí no ar, João, por favor, o último vídeo. Hotelaria que protege a vida. Precisamos do seu apoio. Junte-se à CAP e faça a diferença. A CAP é a Casa de Acolhimento Padre Eustáquio. É um projeto, um grande amigo nosso, é um empresário da área de alimentação, é filho de uma referência da gastronomia mineira, Dona Lucinha, Marcílio. E o Marcílio, ele tem um hotel. Aquilo é um hotel. Não é um hotel comercial, mas ele estruturalmente ele é um hotel que ele acolhe crianças do estado de Minas Gerais que têm algum tipo de câncer e que são tratamentos de longo prazo, muitos de longo prazo. Ele tem lá casos de crianças que moram lá há 5 anos e que boa parte dessas crianças tem dificuldade de vir para Belo Horizonte porque os pais não podem acompanhar, não tem estrutura para acompanhar, enfim. E a casa acolhe não só as crianças, como seus acompanhantes, normalmente a mãe que vem. E é um lugar que tem de conhecer, porque só falar e mostrar não traduz o que eles fazem, é tudo por doação. Não tem dinheiro público, não tem nada, é doação. Eu fui lá a primeira vez com o nosso grande amigo em comuns, foi César que me levou. Quer dizer, nós somos juntos, né? Conhecemos juntos alguns anos atrás, e nós trouxemos aqui o Marcílio, tem uns 2 meses mais ou menos, e assumimos o compromisso de mobilizar a hotelaria, a cadeia hoteleira como um todo, o setor, para aqueles que podem ajudar. Então, o hotel tem sempre uma roupa de cama que não tem mais condições de estar na operação, tem toalhas, tem colchão, tem uma série de coisas que pode ser doado, que não serve para a operação hoteleira, mas que atende perfeitamente para um uso numa situação como esta. Empresas que doam produtos, empresas e pessoas que doam recursos financeiros, enfim, tem N formas, não é, de contribuir para esse projeto que é o CAP. Então, fica aqui o meu pedido, tá? E todo mundo que sentar nessa cadeira, eu repito esse discurso, o nosso pedido não é meu, é nosso, dentro do possível que a Raros puder doar o que ela quiser, o que ela puder para esse projeto, será muito bem-vindo e ajudará pessoas que realmente precisam. Então fica aí. Eu não trouxe você aqui para te pedir, não. Eu trouxe aqui exatamente o reconhecimento, a gratidão que eu tenho por você e pela Raros, porque desde a primeira edição do encontro estamos juntos e vamos seguir juntos. Minha querida, suas considerações finais, porque o tempo agora, o bonde, o trem já vai partir. Tá, sobre o projeto da CAP,
Vamos organizar sim para ajudar. Eu tenho linha de produto infantil que casaria muito bem com eles. É uma linha para pele mais sensível, para bebê. Então, vou organizar uma linha infantil bem linda aí para estar mandando para eles. E aí ver a demanda para a gente sempre começar. A gente tem vários projetos sociais. Esse projeto, Clotilde, é maravilhoso, né? Como o Marcílio disse aqui, no lugar onde você está agora, no podcast, ele falou, é um hotel que a gente tem data de check-in, mas não tem data de check-out. Check-out é open, né? Como a gente fala na hotelaria, ou seja, pode ficar meses, dias, semanas, depende muito. Não, eu sei, minha sobrinha participou, né, do Hospital do Câncer de Barretos, ela esteve internada lá e nas visitas a gente não é nada. É Nada. uma coisa que toca muito a gente, né? E nós resolvemos abraçar nos unir ao Zé Marcílio nesse projeto, que ele faz de forma completamente assim espontânea e dedica muito para isso, né? Ele é uma pessoa que tem muitos negócios, mas o coração dele está nesse projeto. Isso é nítido. Mas foi muito bom falar com você, né? Estar com você, brincar com você, como diz a rainha dos baixinhos. Quando ela tinha programa, né? Né? Foi muito bom. Você é uma pessoa querida por todos, né? O seu carisma. Você tem... Eu acho que o Beto, quando mandou você para Ouro Preto, ele já sabia o que ele estava fazendo. Falou, ela vai ser pioneira, ela vai ser a pessoa, né? Então, todo mundo onde você está, todo mundo... E aí, a Clotilde já chegou? Não chegou? A gente une o nosso carimbo. Eu não sei se ele sabia não, viu? Eu acho que... o nosso carimbo... Foi o Razan, né, Razan? Você pergunta, o Júlio, o Gessé, a gente tem a turma que se encontra, né? E anda junto. E quando eu estava em Olímpia, no evento de Olímpia, que ela estava lá, alguém disse para mim, você acredita que a Clotilde veio de carro, encheu a mala de produto, sozinha, pegou a estrada e vai sair daqui, vai de carro, não sei para onde. E ela não tem medo de nada, e ela roda tudo, essas estradas doidas que a gente... Até que São Paulo é bom, né? O interior de São Paulo é uma maravilha. Europa. Mas quando você fala de Espírito Santo e Minas Gerais, né? Aí a gente sabe que é diferente, né, Clotilde? É um pouquinho. Mas, gente, eu só tenho que agradecer, porque o meu coração é mineiro. Já estreiei na Arena MRV, já virei galo. Isso, fez uma Rodrigo Cansado. Te levou para a Arena? escolha corretíssima. O Sérgio Moura. Sei. Sérgio Moreira me levou e já estreiei com a vitória do Galo. Você foi com os melhores atleticanos possível. Ganhei camiseta, agora já declarei mineira de coração. Já tem passaporte, Já estou com passaporte. Porque Franca, né? Só para lembrar aqui, é 60 quilômetros a fronteira da divisa com Minas, ou menos. 30, 10 quilômetros eu estou em Minas Gerais. Nós estamos na divisa. Então vocês são mineiros, assim... Né? Todo mundo fala assim, vocês são mineiros? Não, nós somos de Franca. Mas acho que a minha característica é mineira mesmo. Acho que meu sonho não tem jeito, é mineira. Pois é, foi muito bom, Clotilde. Muito obrigado por ter prestigiado o nosso podcast, estar conosco. E foi uma experiência muito interessante. Aprendemos muito. Sim. Né? Foi uma aula. Os dois exemplos dos hotéis foi perfeito. Eu, como consultor de hotelaria, volta e meia me perguntam sobre isso, amenities, pedem até referenciamento de marcas, etc. Então, a gente também precisa conhecer isso, entender e ser elos importantes para indicar, né? Porque a gente acaba sendo demandado de vários assuntos, né? E às vezes também de amenities. Pessoal, na próxima edição, daqui a 15 dias, 2 semanas, estaremos aqui novamente para a 70ª edição, né? Veja bem, né? Indo aí para a 4ª temporada do podcast Gestores da Hotelaria. Muito obrigado pela audiência e até lá.
Eu sou Rolando Brandão, estou presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Estou aqui para falar diretamente com você, empresário. Você sabe o que é a pirâmide sindical? Ela mostra como a sua empresa é representada do nível local até Brasília. Na base da pirâmide está a sua empresa, junto com todas as empresas do setor da sua cidade e da sua região. É aqui que tudo começa. Logo acima está o seu sindicato, que representa e defende os seus interesses localmente. Em seguida, vem a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a FBHA, que reúne mais de 70 sindicatos em todo o Brasil. No topo da pirâmide está a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, uma das mais importantes entidades do setor produtivo brasileiro, com forte atuação em Brasília. Todas essas entidades existem para representar e defender os interesses da sua empresa no seu município, no seu estado e em Brasília. Associe-se ao seu sindicato, ele é o seu maior aliado. O turismo é um dos grandes motores da economia brasileira. Ele gera empregos, movimenta cidades, fortalece culturas e conecta pessoas. Por trás de cada experiência existe trabalho, dedicação e representatividade. A FBHA, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, é a entidade que representa, ao nível nacional, os empresários dos setores de hotéis, restaurantes, bares e alimentação fora do lar. Com 300 mil empresas representadas, por meio de sindicatos filiados em todas as regiões do país, a FBHA atua de forma estratégica para fortalecer quem empreende e gera oportunidades no turismo brasileiro. A atuação da FBHA vai muito além da representação institucional. A federação trabalha ativamente na defesa dos interesses do setor, acompanhando projetos de lei, participando de debates estratégicos e contribuindo para políticas públicas que impactam diretamente a atividade turística. A FBHA oferece suporte técnico, jurídico e institucional aos sindicatos e empresários, promovendo informação, qualificação e integração em todo o Brasil. A FBHA é uma das federações que integram o sistema CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ao lado do SESC e do SENAC. Essa integração fortalece ainda mais a atuação institucional da FBHA, ampliando o impacto das ações em qualificação profissional, inovação, desenvolvimento empresarial e geração de empregos. Estamos iniciando o nosso novo quadriênio nesse país de grandes desafios para os nossos setores e estamos aí no sentido de comprometer a categoria para o desenvolvimento do Brasil na área de alimentação e hospedagem. Nesse percurso nós vamos ter a regulamentação da reforma tributária, os desafios da área trabalhista com a proposta do 6x1, as novas relações com nossos laborais. Em suma, não faltará assuntos que possamos discutir. Faremos vários eventos no Brasil e, com isso, é importante estarmos juntos com o SESC e o SENAC regional e também a CNC para podermos enfrentar de maneira adequada os desafios de uma legislação nova que nos comprometa, mas que também permita progredir em termos de um setor que tem muito a contribuir para o Brasil de hoje em dia.